Este programa é livre para todos os públicos. Santuário do Pai das Misericórdias, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na Sala das Graças Alcançadas. Deus seja louvado por inúmeros testemunhos que chegam aqui até nós, das pessoas que fizeram, de nós que fazemos essa experiência com o Pai amoroso, o Pai misericordioso. Seja bem-vindo. Nós queremos acolher, não é, Márcio Todeschini, acolher os brasileiros, os portugueses, gente de outras nações aí que estão conosco também. É verdade, Padre. Nessa sala, interessante, queria partilhar isso com você, a gente sente essa atmosfera da misericórdia de Deus, diante de tantos milagres, né, de tantos prodígios realizados pelo Pai das Misericórdias na vida dos nossos irmãos e irmãs que aqui partilham a sua vida, a sua história, né, os seus impossíveis. Então você também é convidado a conhecer a Sala das Graças Alcançadas e quem sabe trazer para nós também o seu testemunho aqui, visitando a Canção Nova, visitando o Santuário do Pai das Misericórdias. Isso, pode enviar o seu testemunho também pelo e-mail faleconosco@paidasmisericordias.com, faleconosco@paidasmisericordias.com. E nós cremos, né, hoje domingo, o dia do Senhor, nós cremos que você vai alcançar sim graças de Deus, graças materiais, mas graças espirituais. Afinal, esse tempo da Quaresma e hoje o quinto domingo, nosso Senhor mais uma vez nos provoca a conversão. Porque não dá para nós simplesmente alcançarmos as graças e pronto, sem ter um compromisso de santidade. Se nós recebemos a graça de Deus, se nós estamos no caminho de Deus, nós precisamos também nos comprometer com Ele. Então, quero convidar você a rezar junto comigo este salmo, o Salmo 34, versículos de 14 a 16. É uma chamada de conversão para nós, viu? Salmo 34, versículos de 14 a 16. Um chamado à conversão. Preserva a tua língua do mal e teus lábios de palavras mentirosas. Evita o mal e faze o bem. Busca a paz sem desistir. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. É tempo de conversão. Vamos pedir as graças do Senhor, mas vamos pedir esta principal graça. A graça de receber a misericórdia de Deus, de ter o perdão do Senhor, de ter o perdão dos pecados perdoados. Nós precisamos nesse tempo, então, cuidar de viver uma vida santa. E por isso o salmista disse isso: preserva a tua língua do mal. Meus irmãos, fazendo uma revisão aí da nossa vida, nós podemos perceber quantas vezes esse pequeno membro nos faz cair em grandes pecados. Quantas vezes esse pequeno membro nos leva para os abismos da morte, da escravidão, do orgulho. Preserva a tua língua do mal. Ainda mais nesse dia que é o dia do Senhor, dia em que nós temos que proclamar as maravilhas do Senhor, proclamar as maravilhas do Pai das Misericórdias. Preserva a tua língua do mal. Nesse dia façamos também uma revisão da nossa vida, o que a nossa língua tem falado, o que a nossa cabeça tem pensado, que caminho nós temos feito. É de fato um caminho de conversão? Começa pela língua, pelos pensamentos, pelos sentimentos. Preserva a tua língua do mal e teus lábios de palavras mentirosas. Na boca de um cristão não cabe a mentira. Não cabe a calúnia, não cabe o falso testemunho com relação ao próximo. Evita o mal, faze o bem. Nesse caminho em que com certeza sim, eu volto a dizer isso, que você alcançou muitas graças de nosso Senhor, é preciso também fazer um caminho
de conversão, de prática do bem. De prática do bem com relação ao próximo. Evitar o mal, fazer o bem. Que o Pai das Misericórdias conceda esta graça a mim, a você, de fato abandonarmos o pecado. Daqui a pouco vamos comemorar o Domingo de Ramos, daqui a pouco vamos comemorar a grande festa da Páscoa do Senhor. Muitas graças, mas uma graça que nos responsabiliza a não praticar o mal e a praticar o bem. A grande mensagem da Quaresma, desse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, é um tempo de fato de conversão, um tempo de retiro, um tempo de examinarmos o nosso coração, a nossa consciência, mas de nos responsabilizarmos e de nos prontificarmos a evitar o mal e a fazer o bem. Vamos trilhar esse caminho, fazendo o bem aos nossos, fazendo o bem a nós mesmos, né, Márcio? É verdade, Padre, o senhor dizia de praticar, né? Ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a meditação e agora é hora de praticarmos o bem. E eu me lembrava de uma frase de Chiara Lubich, ela que é fundadora do movimento Focolare, que surgiu no pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, quando os pais dela, saindo da cidade para salvar a vida deles, onde eles moravam, ela resolve ficar para cuidar das pessoas que precisavam de ajuda naquele lugar, atendendo um apelo de Deus, um chamado de Deus. E ela dizia assim: fale de alguém como se ele estivesse presente. Quem sabe essa não pode ser uma via, né, de santificação para a nossa língua. Quando nós formos falar de alguém, quando a gente for comentar alguma coisa que aconteceu com outras pessoas, né, e pensar naquela pessoa, eu falaria isso se ela estivesse aqui do meu lado, se ela estivesse na minha frente, se ela estivesse me escutando. Isso já será um grande treinamento, né, para que nós possamos praticar o bem e evitar o mal. Maravilha. Boa dica de Chiara Lubich, desse movimento que ela fundou, que preza pela unidade, não é? E nós devemos prezar realmente pela nossa unidade com Deus e o pecado que faz. O pecado fere a unidade, fere a comunhão. Então, evitar o mal, fazer o bem. Evitar de falar o mal e falar o bem. E se tiver que falar, fale diretamente com a pessoa, mas com caridade, para ganhar essa pessoa. Evitar o mal e falar o bem, não falar mentiras. A nossa boca não foi feita para as mentiras, não foi feita para a calúnia, não foi feita para o falso testemunho, mas a nossa boca deve falar das coisas boas e daquilo que é ruim, buscar uma direção então, né? Os pecados que cometemos, aquilo que é ruim, buscar a conversão, buscar a confissão. Ainda dá tempo, viu? De buscar nessas semanas aí, há multirões em vários lugares, em várias paróquias, mas busque, examine a consciência, o coração, evitemos o mal, façamos o bem. Antes de irmos aqui para a consagração ao Pai das Misericórdias, que está aqui nesta página 16 do devocionário ao Pai das Misericórdias, Márcio, leia aí um testemunho para nós de uma pessoa que alcançou também uma graça pelo Pai das Misericórdias. Ela se chama Dineia Azevedo, é aqui de Cachoeira Paulista, onde está sediada a Canção Nova, o Santuário do Pai das Misericórdias. Ela diz assim: no final de novembro de 2016, passei mal de dor de estômago. Fui ao pronto atendimento e lá submeteram-me a um exame de ultrassom com suspeita de problema na vesícula. Nada foi diagnosticado e recebi alta. No dia seguinte, as dores voltaram e retornei ao médico. Precisei ficar internada, então o médico pediu uma tomografia para analisar melhor e o resultado foi um tumor na vesícula. Ele me encaminhou para uma médica em São José dos Campos e lá fui operada. Passado um tempo, foi necessário refazer a cirurgia, pois apareceram mais 2 tumores no fígado. Dessa vez, a médica não pôde operar porque estava grávida e me encaminhou para outro médico. Logo depois, iniciou as sessões de quimioterapia e radioterapia. Foi um tempo muito difícil na minha vida e nesse processo nunca desanimei. Sempre pedia ao Pai das Misericórdias que estivesse ao meu lado, que me desse coragem e forças
para o que eu ainda iria passar. Após todo o tratamento, fiz uma nova ressonância e, graças a Deus, estava curada. Muito obrigado, Edneia, pelo seu testemunho, por nos contar a sua história. Você também que está conosco, pode enviar o seu testemunho para nós no Fale Conosco, @paidasmisericordias.com, ou trazer pessoalmente, visitando aqui o santuário, a Sala das Graças Alcançadas, Padre? E contando para nós a sua história e o seu testemunho. Isso. E gratidão a Deus, ao Pai, pela graça que a Edneia alcançou, e com muita fé também façamos essa oração de consagração ao Pai. Consagração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias, como é bom chamar-vos assim. Neste dia quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes, porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, vos louve e acolha em Jesus Cristo seu rosto. Desejo com essa consagração reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, irmãos e filhos, todas as pessoas que amo e os que se recomendaram à minha oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer vossa vontade, de ser santo e misericordioso. Peço essa graça em nome do vosso Filho, Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Peço a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua semana, sobre esse tempo de conversão. Volte para o Pai. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.